Você considera que seus hábitos diários são inofensivos. Após os 70 anos, realizamos certas atividades automaticamente, acreditando que são normais para essa faixa etária. Na realidade, isso está minando nossa força, nossa saúde e até nossa alegria de viver, de forma gradual e imperceptível. Hoje, desejo compartilhar o que aprendi com um estimado amigo, um médico centenário de 102 anos. Ele já atendeu milhões de indivíduos e sustenta que a saúde resulta do que consumimos, pensamos e realizamos cotidianamente. Não há mágica, apenas hábito. Alguns estão sabotando-nos em silêncio. Let's change this together. Não é necessário adotar medidas drásticas. São orientações simples, práticas e que geram um impacto significativo. Antes de abordarmos o primeiro hábito, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Um hábito é abandonar a força muscular. Permita-me relatar o primeiro equívoco que muitas pessoas cometem após os 70 anos. Interrompa o movimento. É simples compreender a razão. Após uma vida inteira de trabalho, criação de filhos e resolução de problemas, sentimos que merecemos descanso. Não é verdade. Ele realmente merece. No entanto, conforme elucidado pelo médico centenário, repouso não implica em inatividade contínua ao longo do dia. Descansar é alterar o ritmo, não desativar o corpo. Ele me comunicou. Quando interrompemos completamente a atividade, o corpo começa a deteriorar-se como uma lâmpada com energia reduzida. Os músculos se debilitam, comprometendo nossa capacidade de caminhar, levantar-se de uma cadeira, carregar uma sacola e subir escadas. Esse fenômeno possui uma terminologia complexa, mas o médico o elucidou de maneira simples. A condição é denominada sarcopenia, caracterizada pela perda de massa muscular associada ao envelhecimento. E, acredite, ela avança de forma silenciosa. Se não adotarmos uma postura proativa. Eu testemunhei isso de perto com Jorge, meu vizinho. Jorge sempre foi robusto e diligente. Após os 70 anos, ele começou a evitar caminhadas por receio de sofrer quedas. Ele acreditava que permanecer sentado era uma forma de autocuidado, mas a inatividade diária o tornava progressivamente mais fraco, inseguro e dependente. Em uma conversa na praça, relatei a ele a história da lâmpada que se apaga e sugere que iniciasse com atividades simples. Levantar e sentar na cadeira sem apoio nos braços, subir e descer pequenos degraus segurando no corrimão, e realizar breves caminhadas na calçada, apenas alguns minutos diários. No início, Jorge expressou descontentamento. Estou demasiado velho para isso, afirmava. Sin embargo, persistimos. Eu acompanhava, oferecia suporte e engajava em conversas. Nos últimos 2 meses, o que observamos foi notável. Ele retomou a caminhada with firmeza, subiu escadas, carregou as compras do feira e o mais belo foi observar o brilho em seus olhos. Parece que retornei à idade de 50 anos. Ele estava se divertindo. A realidade é que o movimento funciona como lubrificante nas engrenagens da existência. Não é necessário participar de maratonas nem tornar-se um atleta. É suficiente movimentar-se diariamente, com afeto e respeito pelo seu corpo, para observar mudanças significativas. Portanto, você atualmente se sente mais debilitado, fatigado ou até receoso de caminhar. Não se rendam. Inicie, erga, estenda os braços, rotacione os ombros e caminhe brevemente. Cada passo é como reavivar a luz que ainda resplandece dentro de você. Hábito 2. Alimentar-se como se ainda tivesse 40 anos. Discutindo a mobilidade, outro aspecto que o médico de 102 anos sempre enfatiza é: o que consumimos altera a narrativa que o corpo revela. Confesso que levei tempo para compreender isso. Passamos a vida inteira alimentando-nos de uma determinada maneira. Não é verdade? Rice, beans, meat, bread, cake, and it seems that no alterations are necessary. Se sempre funcionou, por que seria diferente agora? Refletimos, mas então ocorre a reviravolta que poucos notam. O metabolismo altera-se. Após os 65 ou 70 anos, o corpo opera em um ritmo distinto. Ele consome menos energia para sustentar as funções essenciais. A digestão,
que anteriormente era ágil like uma via desimpedida, começa a tornar-se mais lenta, assemelhando-se a uma rua repleta de obstáculos. O doutor elucidou para mim por meio de uma metáfora que nunca esqueci. Considere seu corpo como um veículo que já percorreu uma considerável distância. Ele necessita de um combustível mais leve e mais sofisticado para continuar operando adequadamente. Quando continuamos a nos alimentar como se ainda tivéssemos 40 anos, consumindo porções abundantes, carnes gordurosas e doces em demasia, as consequências se manifestam. Não se trata apenas de peso, mas de fadiga persistente, o edema, sonolência e uma sensação de confusão mental. Compreende? Desejo narrar a história de Helena, amiga da minha esposa, que exemplifica isso de maneira precisa. Ela sempre foi exuberante, mas começou a relatar fadiga, lapsos de memória e irritabilidade. Considerava que se tratava do idade. Em uma conversa, propusemos alterações sutis, sem qualquer radicalismo. Ela concordou em experimentar. No café da manhã, substituiu o pão branco e o bolo por uma porção de frutas frescas e um ovo cozido. No almoço, diminuiu a porção de arroz e carne, aumentando a quantidade de legumes variados. À noite, optou por sopas leves ou uma salada, jantando consideravelmente mais cedo. E, o mais relevante, começou a mastigar lentamente, apreciando cada garfada. Em menos de um mês, a discrepância era evidente. Maior disposição para caminhar, melhor humor nas conversas, maior clareza nas ideias. Ela afirmou: "Sinto como se tivesse removido um pesado cobertor de sobre mim." Ela não abandonou suas preferências alimentares. Apenas moderou as porções, fez escolhas mais criteriosas para o prato e respeitou o novo ritmo do corpo. Como o médico frequentemente enfatiza, alimentar-se é um ato de amor para consigo mesmo. Não se trata de saciar o apetite, mas de nutrir uma existência. Portanto, você ainda prepara um prato substancial como nos tempos antigos, talvez seja o momento de reconsiderar sua alimentação com atenção. Após as refeições, observe se você se sente leve e enérgico ou pesado e fatigado. Se for a segunda opção, pode indicar que seu corpo está solicitando assistência, a qual se inicia na próxima refeição. Uma excelente diretriz que aprendi é alimentar-se para sentir-se vitalizado e não para sentir-se saciado. Opte por alimentos frescos, vibrantes e preparados em casa. Reduza ligeiramente a quantidade. Atenda às necessidades do seu corpo. Ele é prudente. É necessário apenas ser ouvido. O mais belo é que, independentemente da idade, sempre é oportuno aprimorar uma alimentação e desfrutar dos benefícios resultantes. Terceiro hábito: isolamento social. Após os 70 anos, é frequente o afastamento social. Os filhos amadurecem, os amigos relocam-se. Alguns partem e o silêncio gradualmente ocupa o espaço cinza que percebamos. No início, aparenta ser confortável. Estou em paz. Não necessito de tumulto. No entanto, o que aparenta ser paz frequentemente é a solidão camuflada. E essa solidão, minha amiga, meu amigo, não causa dor apenas do coração. Ela compromete a cognição, o estado emocional e até a saúde física. Sem intercâmbio de palavras, risos ou olhares, nosso cérebro gradualmente se desativa. A vontade de sair desaparece, a memória se deteriora, e o desânimo torna-se habitual. É semelhante a uma residência encerrada. Com o passar do tempo, o ar torna-se denso, o odor torna-se peculiar, e a vitalidade desaparece desse lugar. Recordo claramente de Silvia, que reside 2 ruas além da minha. Uma mulher enérgica que apreciava festas, caminhadas e encontros sociais no clube. Com o tempo, foi se recolhendo. Inicialmente, cessou as saídas, posteriormente, interrompeu o atendimento telefônico. Um dia, a filha dela veio à minha porta, aflita. A mãe não deseja ver ninguém. Apenas permanece sentada assistindo televisão, afirmou ela. Em nossa conversa, propusemos uma atividade simples: participar de uma aula de yoga para iniciantes em um grupo de pessoas da nossa faixa etária. Inicialmente, Silvia mostrou resistência, mas após a primeira aula, um cumprimento cordial e um sorriso genuíno que recebeu,
ela experimentou uma transformação. Atualmente, não falta nenhum encontro, e de forma admirável, recuperou o brilho nos olhos, elaborando planos para os finais de semana e cultivando novas amizades. O segredo: a vida requer interações. Pode ser uma conversa no portão, um café com a vizinha ou uma ligação para um amigo de infância. O crucial é manter o coração e a mente ativos. Às vezes, acreditamos ter experienciado tudo o que era possível, mas um novo encontro, uma nova narrativa ou um simples aperto de mão pode nos revelar que sempre há espaço para mais vivências em nossos dias. Se você percebe que está se isolando, que seus dias se tornaram monótonos e que o silêncio é excessivo, considere tomar uma iniciativa. Contate um amigo, participe de um círculo de discussão na praça. Retorne àquele grupo que lhe agradava. Inscreva-se em uma aula de algo que lhe interesse, mesmo que seja apenas para sair de casa. Lembre-se, viver implica em troca. Cada palavra trocada é como abrir uma janela para a luz solar retornar. E, de fato, não é necessário contar com muitas pessoas ou eventos grandiosos. Às vezes, um simples bom dia proferido com sinceridade é suficiente para transformar o seu dia. A solidão não é uma condenação inexorável da velhice. É apenas um convite disfarçado que podemos rejeitar em favor de encontros vibrantes. Quarto hábito: desconsiderar pequenos sinais de saúde. Após compreender a relevância da atividade física, da alimentação adequada e das conexões sociais, muitos, inclusive eu no passado, tendem a postergar a atenção aos sinais do próprio corpo. Referimos-nos àquelas manifestações que parecem triviais, como uma leve tontura, um cansaço incomum ou uma dor sutil que aparece e desaparece. Quantas vezes você já refletiu? Isso é irrelevante, é apenas a idade. É precisamente nesse ponto que reside o risco. O corpo comunica-se incessantemente, mas frequentemente nos habituamos a desconsiderar suas mensagens. Adiamos a atenção, aguardando que os sintomas desapareçam. Contudo, muitas vezes, esses pequenos sinais são o primeiro indicativo de que algo mais significativo pode estar se desenvolvendo. A falta de atenção foi o que quase complicou a vida de Walter, um conhecido do bairro. Walter sempre foi um homem robusto que raramente adoecia. Um dia, começou a sentir uma sede anormal. Consumiu litros de água, mas a boca permanecia seca. Além disso, perdeu alguns quilos sem seguir uma dieta, considerando isso benéfico. Coisa da idade, afirmava ele. Levou semanas para que alguém persuadisse Walter a realizar um exame simples. O resultado foi diabetes tipo 2 em estágio inicial. Se ele tivesse continuado a ignorar, poderia ter desenvolvido complicações oculares, renais e cardíacas. No entanto, como foi diagnosticado precocemente, conseguiu controlar a condição por meio de dieta, exercício leve e alguns medicamentos. Se ele tivesse aguardado mais, o preço teria sido consideravelmente mais elevado. Isso se aplica a diversas situações. Uma cefaleia persistente pode ser um indicativo de hipertensão. Uma vertigem ao se levantar pode sinalizar desequilíbrio ou problemas circulatórios. Um esquecimento que ultrapassa o normal pode justificar uma investigação. E eu compreendo. Muitas pessoas evitam consultar um médico por receio do que podem descobrir. Mas reflita, é preferível identificar um pequeno problema enquanto ainda é manejável ou aguardar que se transforme em uma questão significativa que comprometa nossa qualidade de vida. A vida. O que aprendi e compartilho agora é que não há trivialidades quando se refere à saúde após os 70 anos. Cada sinal deve ser considerado. Cada desconforto merece consideração. Contudo, é importante ressaltar que ouvir o corpo não implica viver em constante alarme, temendo que qualquer leve dor seja algo sério. Trata-se apenas de ter consciência e atenção cuidadosa. É o olhar de alguém que zela por sua planta predileta, que nota quando a folha está um pouco murcha e a rega antes que ela pereça. O mesmo se aplica a nós. Deseja observar alguns sinais que não devem ser desconsiderados. Alterações abruptas de peso, perda ou ganho inexplicáveis, dificuldades súbitas de visão ou audição, fadiga extrema mesmo em atividades leves, dispneia em caminhadas breves, ou edema nos membros inferiores, lapsos de memória que interferem na rotina, instabilidade ou quedas recorrentes.
Caso qualquer um desses sintomas ocorra, busque orientação. É crucial não aguardar que a dor se torne intolerável ou que o mal-estar se torne habitual. Consulte um profissional precocemente. Se não houver nada de grave, será ainda mais benéfico. Entretanto, se assim for, você economiza tempo e tratamento. Cuidar da saúde é análogo a zelar pela residência em que habitamos. Ao reparar uma telha solta assim que a identificamos, prevenimos uma infiltração mais severa no futuro. O mesmo se aplica ao corpo. O cuidado precoce é uma forma de evitar sofrimento posterior. Ademais, ao ouvir o corpo e agir prontamente, preservamos a autonomia por um período significativamente mais prolongado. A autonomia, caros amigos, é sinônimo de liberdade. É a capacidade de sair, viajar e realizar atividades de seu agrado, sem depender de outrem. Portanto, se você percebe que algo está alterado, incomum ou anômalo, não subestime, não procrastine, não se acomode. Siga o exemplo de Walter. Preste atenção aos pequenos sinais e assegure uma vida mais leve e segura. Sua saúde merece atenção, e você merece viver com qualidade e alegria, sentindo-se no controle de sua vida. Hábito 5. Confiar exclusivamente na memória. Após certa idade, valorizamos a memória, recordando datas significativas, nomes e narrativas passadas com grande riqueza de detalhes, o que é admirável. No entanto, a realidade é que, com o tempo, nossa memória começa a se alterar. Não há nenhuma vergonha nisso. O problema surge quando continuamos a confiar exclusivamente nela, como se ainda operasse com a mesma eficácia de aos 40 anos. Assim, surgem esquecimentos que, por serem insignificantes, passam despercebidos, como um medicamento que foi adiado. Uma consulta esquecida, uma conta vencida, uma panela que queimou no fogo. Inicialmente, são lapsos insignificantes, mas quando se tornam habituais, podem ser prejudiciais e frequentemente embaraçosos. Contarei a história de Bill, um senhor de fala suave e amplamente respeitado na comunidade. Sempre teve uma mente perspicaz, capaz de recordar os nomes dos netos, dos vizinhos e até do cachorro do vizinho. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a se confundir. Perdeu a hora da medicação para a pressão arterial por 2 dias consecutivos, esquecendo-se de que já havia tomado e administrando-a novamente. O resultado foi uma queda de pressão que quase o levou ao hospital. Foi nesse momento que decidiu implementar mudanças. Sem orgulho ferido ou teimosia, adquiriu uma caixa organizadora de comprimidos, separou os medicamentos por dia e horário, solicitou a ajuda do neto para programar alarmes no celular com um toque suave. Além disso, começou a anotar compromissos em uma agenda simples que mantém sempre na mesa da sala. A transformação foi tão significativa que ele mesmo declarou: "É como se eu tivesse removido um fardo da mente. Agora minha mente opera com maior clareza." A memória não deve assumir a carga total sozinha. Devemos oferecer assistência utilizando ferramentas simples, como alarmes, bilhetes, cadernos e pastas etiquetadas. Todo esse arranjo organiza a vida e proporciona serenidade. E não considere isso um indicativo de fraqueza. Ao contrário, é indicativo de sabedoria. Aqueles que se adaptam vivem com maior facilidade. Aqueles que se organizam cuidam mais eficazmente de si mesmos e dos demais. Portanto, se você tem observado esses lapsos de memória leves, não se autocritique nem se culpe. Apenas adote uma postura proativa. Estruture sua rotina com atenção. Você notará que há mais tempo e energia disponíveis para desfrutar do que realmente é significativo. Hábito 6. Rejeitar a tecnologia. Logo após Bill iniciar o uso de alarmes no celular e aprimorar sua organização com os medicamentos, ele proferiu uma frase que permaneceu comigo: "Jamais imaginei que este dispositivo me seria tão útil." É sobre isso que desejo discorrer agora. A tecnologia. Numerosas pessoas da nossa faixa etária reagem com desdém ao ouvir essa palavra. Alguns afirmam que isso é uma questão de juventude, enquanto outros alegam que não possuem a capacidade para assimilar essas inovações. E, de fato, compreendo. A transformação do Wold nas últimas décadas foi verdadeiramente alarmante.
Transicionamos do rádio de válvula para a videoconferência via celular durante um intervalo inferior a uma geração. Entretanto, há um aspecto que não podemos contestar. A tecnologia é uma presença permanente. E se ela pode nos auxiliar a viver de forma mais plena, por que não aproveitar? Ninguém afirma que você deve se tornar um especialista em informática, criar senhas para todas as plataformas ou compreender todos os aplicativos utilizados pelos netos. Contudo, se tivermos disposição, é possível adquirir o conhecimento fundamental. Esse fundamento pode proporcionar liberdade, praticidade e até segurança. Relatarei o que ocorreu com Luia, minha prime do interior. Ela sempre foi extremamente cética em relação a celulares. Possuía um dispositivo exclusivamente para emergências, e ainda assim, permanecia desligado. A filha dela, que reside distante, estava constantemente preocupada. Um dia, o neto de Luia passou de um fim de wiki com ela, Wi-Fi toda a paciência, ensinou o básico. How ligar e atender, como enviar mensagens de voz e como utilizar o alarme. E observe, até como realizar uma chamada de vídeo. No início, ela ria, considerando tudo muito complexo, mas rapidamente se adaptou. Atualmente, comunica-se com a filha por vídeo semanalmente, envia áudios para as amigas e até integra um grupo de receitas. Ela mesma relatou: sinto-me mais conectada. Parece que estou menos isolada. Isso é o aspecto mais belo da tecnologia. Ela se aproxima. É possível comunicar-se com pessoas distantes, agendar consultas, receber lembretes de medicamentos, assistir a palestras ou aulas, ler notícias e visualizar fotos dos netos, tudo a partir da palma da mão. Além disso, a utilização da tecnologia contribui para manter a mente alerta, adquirir novos conhecimentos e romper com a monotonia. Certamente apresenta seus desafios. Ocasionalmente, o dedo pressiona o botão incorreto, o celular congela ou a conexão à internet falha. É semelhante a aprender a cozinhar ou a conduzir. Demora um pouco, mas o esforço compensa. Aqui estão algumas sugestões básicas para iniciar. Se você ainda possui receio ou resistência, solicite assistência a alguém de confiança, que tenha paciência para demonstrar as funções básicas. Registre os passos em um caderno, como se fosse uma receita. Utilize aplicativos funcionais, calendário, alarme, chamadas e mensagens. Realize tudo em seu próprio tempo. Without haste, without pressure. Não hesite em cometer erros. Nós já adquirimos vasto conhecimento ao longo da vida. Aprender mais uma língua não será catastrófico. Ao contrário, pode representar o início de uma existência mais interconectada e autônoma. Ao rejeitar completamente a tecnologia, torna-se mais dependente de terceiros. Para recordar compromissos, comunicar-se com alguém e resolver questões com um toque do celular. No entanto, ao conceder uma oportunidade a essa ferramenta, mesmo que de forma limitada, revela-se que ela pode ser uma valiosa aliada. Não é necessário dominar tudo, apenas é preciso estar receptivo. De fato, a vida torna-se mais leve quando abandonamos a resistência ao new e aprendemos a aproveitar suas ofertas. Se você chegou até este ponto, é porque há algo em seu interior que ainda anseia por viver de maneira satisfatória, com alegria, saúde e autonomia. Isso, meu caro amigo, é o aspecto mais crucial. Discutimos diversos temas, como o risco de inatividade, os efeitos adversos de manter hábitos alimentares antigos, o isolamento que se infiltra e apaga a vitalidade da alma, os sinais corporais que não podem ser desconsiderados e a memória que requer apoio, não reprovação. A tecnologia, quando utilizada de maneira adequada, pode nos conectar ao mundo em vez de nos distanciar. Esses 6 hábitos podem parecer insignificantes à distância, mas, no cotidiano, eles moldam ou deterioram a qualidade de vida que experimentamos após os 70 anos. Não se trata de viver com temor. Ao contrário, refere-se a viver o maior consciência, mas amor próprio e um desejo intensificado de aproveitar o tempo que temos. Permita-me expressar algo do fundo do meu coração. A vida não se encerra aos 70 anos. Ela inicia de uma maneira inovadora. É semelhante a alterar a frequência em um rádio. Embora você possa ouvir uma música mais lenta agora,
ela ainda possui melodia, emoção e valor. É sua prerrogativa decidir se permitirá que o som continue ou se desligará o dispositivo antes do tempo estipulado. Não se deixe enganar ao pensar que envelhecer equivale a estagnar. Envelhecer é um processo de amadurecimento, que implica uma compreensão mais profunda do que é significativo e a oportunidade de viver com maior leveza e sabedoria. Certamente, não é simples alterar hábitos após um longo período, mas ninguém está solicitando que você se transforme em outra pessoa da noite para o dia. Estamos apenas afirmando, com um passo. Possivelmente, sua ação hoje consiste em se levantar do cadeira e caminhar por 10 minutos, ou consumir uma fruta em vez de um pão branco, no café da manhã. Ou contatar aquela amiga com quem não se comunica há tempos. Você pode registrar seus horários de medicação em um papel ou solicitar que seu neto lhe ensine a enviar um áudio. Todo esse fenômeno é movimento. Todo esse conjunto constitui a vida. Aos 70, 80, 90 anos, ainda é possível realizar mudanças. Ainda é possível aprimorar. Ainda é possível desfrutar das pequenas coisas, como o sabor de uma refeição leve, uma conversa agradável, um banho de sol ou uma caminhada tranquila por calçada. Você deseja saber. Nós merecemos isso. Após tudo o que vivenciamos, merecemos desfrutar de uma vida plena. No entanto, é imperativo que abandonemos certos hábitos obsoletos que já não nos são úteis. Devemos afirmar sim a novas opções, mais simples, mas conscientes e mais alinhadas com nossa identidade atual. Agora, pergunto-lhe com consideração, quais desses hábitos você identifica em sua rotina? Qual deles você considera que poderia mudar, gradualmente, ao seu ritmo? Considere isso. Se desejar, compartilhe comigo. Comente o número do hábito que mais lhe chamou a atenção, ou compartilhe este texto with alguém que você estima. Talvez ele ou ela também necessite ouvir essas palavras. Você não está isolado. Há muitas pessoas como você nesta mesma etapa da vida, enfrentando os mesmos desafios e buscando as mesmas respostas. Quanto mais compartilhamos, mais leve se torna o percurso. Portanto, por favor, não se oculte, não se silencie, não se acomode. Você não está apenas envelhecendo, está evoluindo. A evolução requer coragem, mas também proporciona beleza. Que esta nova fase de sua vida seja repleta de saúde, alegria, atividade, conexões e presença. Você possui todas as condições para vivenciar isso e até mais. Pois o segredo reside não nos anos que se passaram, mas nas ações que você tomará com os anos que ainda possui.